E agora a gente vai falar sobre comportamento. Salão de beleza, salto alto e uma agenda lotada de compromissos. Falando assim, parece que eu estou dizendo sobre uma rotina nossa, né? De a vida como ela é, mas não. Essa rotina faz parte do dia a dia de algumas crianças. É possível compreender isso? Sim, elas sofrem de adultização infantil. O problema é que elas deixam de vivenciar partes importantes da infância, a infância verdadeira, e isso traz consequências negativas ao seu desenvolvimento. Hoje, no quadro Horizontes Humanos, a gente vai tentar entender melhor esse processo e saber como evitar esse perigo. E para conversar com a gente sobre esse assunto, o psicanalista Renê Dentes. Bom dia, Renê! Bom dia, Vanessa. Bom dia aos nossos queridos telespectadores do TV Horizonte. Um prazer estar aqui com vocês. Renê, eu estava falando, né, no inicinho desse bloco sobre um hábito que está se tornando cada vez mais comum, que são pais lotando a agenda do filho ali, né, ou dos filhos de atividades, e a gente queria entender até que ponto isso é saudável, né, colocar a criança realmente para fazer atividades, mas quando isso se torna um problema? Então, olha, eu tive analisando há pouco tempo uma criança, né, que eu falava, a mãe mostrava o calendário, do cronograma semanal dessa criança e tinha muitas atividades, várias, e eu falei, olha, tem que ter um tempo realmente para brincar, né? O tempo lúdico, o tempo da espontaneidade da criança, ele tem que ser respeitado. Eu vejo que essa adultização, ela tem vindo muito pelas redes e também pela escola, né? As crianças aprendem muitas coisas também na escola com outros colegas, né? Inclusive as malícias, as coisas negativas, né? Por exemplo, a questão hoje que a gente tem visto é uma erotização muito precoce, né, das crianças. Isso é muito ruim, porque questões ligadas à sexualidade devem ter o seu momento certo na vida das crianças, né? Também adultizações. Isso eu vejo que é muito por causa de um desejo dos pais que querem fazer dos seus filhos miniaturas deles mesmos, né? E aí acabam passando essas situações para os filhos, né? Eu vejo muito isso, situações dessa na clínica. É muito negativo, porque a criança não é o pai ou a mãe. A criança é um ser autônomo, um ser com seu desejo próprio. Isso deve ser respeitado, mas claro, com todo o cuidado e responsabilidade dos pais. Acaba, Renê, que muitos pais, né, tiveram uma infância X e gostariam de proporcionar para os seus filhos uma infância Y, né? É aquela máxima de eu quero oferecer para o meu filho aquilo que eu não tive. E acabam sobrecarregando essa criança de atividades. Qual que é o limiar para essa intervenção, né, de acabar fazendo, como você disse, aquela criança um mini eu, um mini pai ou uma mini mãe? O limite, Vanessa, é o desejo da criança, ver se ela realmente está tendo motivação de realizar aquelas tarefas, né? Eu costumo dizer assim, até para as minhas filhas, que, claro, a escola deve ser levada a sério, a escola, você tem as matérias são propostas no currículo, você tem que levar tudo muito bem, com seriedade, como a educação deve ser. Mas as atividades extracurriculares, elas devem partir muito de uma formação também, mas do desejo do filho, da criança, né? Não deve ser obrigado a fazer nada e deve ter um desejo próprio, né? Realmente eu me identifico com aquela atividade, a criança está desenvolvendo, ela gosta. Eu vejo hoje também um grande risco, porque os pais acabam querendo projetar os seus filhos, né? Então, se o filho foi lá num torneio de natação, coloca lá fotos, medalhas, e aí tem várias curtidas, e chega um momento, já visto na clínica, que os filhos não querem mais participar daquelas competições porque é desgastante, porque querem fazer outras coisas, querem brincar, e os pais ali em cima. Então, não deve ser visto como obrigação essas atividades, deve ser visto como um lúdico. E como lúdico é muito bom, claro, né? Mas deixando muito livre, né? Isso que eu acho que é importante. Tem que ver se a criança está gostando daquela atividade, porque está gerando um desejo nela, né? Genuíno. Daí a importância da escuta
do filho, né? Da escuta atenciosa ao que aquela criança está falando, reclamando, e às vezes ela não vai verbalizar essa negativa também, né, Renê? Exatamente, é difícil. Às vezes a criança não quer desagradar os pais e aí continua naquele desejo que não é dela, né? Tem que ver, assim, porque ó, essa escuta atenta ela é muito importante, Vanessa. Porque os filhos, claro que eles estão formando personalidade por volta de 7, 8 anos, mas você já tem algumas características ali que têm que ser entendidas. E não há problema se ele tiver um caminho diferente, por exemplo, dos pais em termos de desejo, né? Nós não podemos projetar assim. Eu acredito muito que, inclusive, crianças têm evoluído. A gente vê, por exemplo, hoje crianças que já não têm tantos preconceitos como outras gerações tinham, né? Há pouco tempo eu escutei uma coisa assim na clínica, né? O menino dizendo, olha, eu não quero gritar, xingar o meu colega que não é do mesmo time meu, né? Não faz sentido isso, mas meu pai fala que é para fazer, mas eu não quero fazer isso. Então você vê que há uma evolução, né? Ou seja, a criança não tem que seguir tudo que os pais estão dizendo assim, nesse aspecto, né? De desejo. Os pais, o principal que os pais precisam entender é que a criança tem que ter alguém que ela tenha clareza de que se responsabilize por ela, né? Então, vá, mas eu estou aqui olhando. Isso que é essa que é a sensação principal. É aquela sensação também, né, de Renê, quando a gente está começando a andar de bicicleta, por exemplo, né, fazendo uma analogia que o seu pai, a sua mãe está ali atrás segurando, né? É ter esse conforto do amparo, mas deixar com que a criança vá também, né? Exatamente, é isso, Vanessa, porque, veja, essa sensação dela estar andando, ela com seu esforço, ela com a sua liberdade, sentir o vento na pele, a liberdade da bicicleta, os caminhos, é muito especial para essa criança, né? Mas saber também que, olha, se eu cair, vai ter alguém para me socorrer. Isso ela tem que ter clareza. Se ela notar que está sozinha, ela vai travar realmente, vai gerar um medo, né? E a gente não tem que criar os filhos com medo, né? A gente tem que criar os filhos com liberdade, mas com responsabilidade. É esse sentido. E às vezes, hoje, nessa sociedade narcisista, individualista que nós estamos vivendo, às vezes a criança já entra nessa lógica neurótica, né? De que tem que ter um padrão de beleza, tem que ter uma roupa X. E aí a gente fica aí num mundo patológico. Quer dizer, a criança não pode trazer as neuroses que o mundo adulto tem, né? É uma pena quando isso acontece, porque a infância tem que manter a sua espontaneidade, a sua liberdade nesse sentido, né? E a infância é uma época, é um período muito importante na vida do ser humano. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre as consequências a médio e longo prazo da descaracterização deste período que necessita ser vivenciado. Então, isso é realmente muito importante, porque a formação de personalidade é um momento que é único, né? Então, assim, o que fica ali em termos de elementos inconscientes, traumáticos ou não, é algo que vai levar para a vida toda daquele indivíduo, né? Então, a gente costuma dizer que a infância é um imenso oceano, ela vai ressoar durante a vida toda, vai aparecer em vários momentos da vida, enquanto desejo, enquanto elementos não ditos, enquanto escolhas, né? A gente acha que a nossa escolha, muitas vezes, caminhos da vida está ligado ao presente, mas está muito mais ligado ao passado, né? Às situações que nós vivemos. Então, o importante, realmente, é que essa criança, ela tenha uma satisfação em estar vivendo, né? E isso, por mais que pareça, assim, óbvio ou banal, não tem sido muito comum. Nós temos visto, infelizmente, cada vez mais casos de depressão, por exemplo, entre as crianças, né? Casos de automutilação e de tristeza na vida, né? Então, isso é muito negativo. Eu costumo dizer muito que é importante que a gente tenha esse senso de presença, né? Claro que a vida é bom, que as pessoas vão para o trabalho, que as pessoas elas têm autonomia, emancipações, tudo, né? Inclusive, as mães, elas não devem carregar o peso, a culpa de, não tenho tempo de estar com os filhos. Não, o exemplo de uma vida profissional é muito importante para o filho, né? Mas, quando está com o filho, esteja, de fato, né? Eu escuto isso que é triste na clínica,
filhos dizendo, e os filhos percebem, né? As crianças percebem, assim, falar, a criança diz, olha, eu sei que meu pai trabalha muito, mas no fim de semana ele está com os amigos no churrasco, ou está no restaurante, mas está lá no celular, parece que ele não gosta de mim. Não vai falar isso para os pais, mas vai falar na clínica e vai sentir isso, o que é mais duro. Então, realmente, a gente tem que cuidar, tem que passar o afeto, né? Renê, uma coisa muito atual, né, é a exposição de crianças cada vez mais novas ao mundo virtual. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o efeito, né, ou os efeitos dessa exposição nos dias de hoje na formação dessa criança, porque às vezes nem é o pai que quer adultizar o filho, mas olhando exemplos, né, na internet, olhando fotos, perfis, a criança tem como objetivo, né, nutre esse desejo de parecer um pouco mais velha do que ela é. Aí eu falo de crianças um pouquinho maiores. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, por gentileza. Isso é muito comum também, né? O mundo virtual, realmente, a gente tem que partir de uma questão realista. O mundo virtual é atraente para as crianças, porque é um mundo que ela não conhece, que vem novidades sempre, um mundo muito dinâmico. Então, se você vê, por exemplo, jogos, né? As crianças tendem a ficar muito nos jogos virtuais, sim, porque hoje, inclusive, eles são muito mais sofisticados e interessantes do que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, né? Então, você tem a interação online, né? Você tem interação com pessoas de vários lugares do mundo. Além disso, o audiovisual, o YouTube, né? E vários outros. Realmente, você tem uma atração. Mas o que eu costumo dizer, assim, eu não acho que os pais têm que entrar, vigiar, né? Tirar, assim, a privacidade dos filhos. Mas tem que observar o comportamento. Ou seja, se o filho está tendo alguma coisa, ele está vendo alguma coisa que o afetou nas redes, no mundo virtual, ele vai apresentar algum comportamento. Então, aí tem que ficar atento, estar próximo, deixar o filho expressar suas coisas no mundo virtual, as suas conversas, tudo bem, mas fica atento ao comportamento, né? Porque se ele viveu alguma coisa ali, por exemplo, essa tendência à adultização, alguma coisa está fora da faixa etária, ele vai manifestar alguns comportamentos diferentes, né? Então, aí sim, tem que ficar atento a isso. Quais são os comportamentos? Por exemplo, ele pode ter uma ansiedade muito grande, de uma hora para outra. Ele pode apresentar uma inquietude, uma depressão também, um processo depressivo, tristeza inicialmente. Então, é preciso ficar atento a isso, né? Realmente eu vejo isso na clínica. Muitos pais não têm ideia do que os filhos fazem nas redes sociais e o que vem, né? Tem coisas muito perigosas que é importante que a gente alerte. Por exemplo, na questão do suicídio, eu já vi vídeos, crianças mostrando vídeos assim no YouTube que romantizam o suicídio, quase incentivam, no sentido assim de dizer que músicas poéticas sobre suicídio, como se fosse um ato de liberdade, isso é algo muito grave, porque não é isso, né? O suicídio é trágico, é muito ruim, a gente tem que lutar contra, né? A gente tem que favorecer a vida, o desejo das pessoas viverem. Então, as crianças não podem entrar, né? Adolescentes, por exemplo, não podem entrar nessa onda. E esse tipo de coisa, inclusive, as plataformas deveriam ter mais rigor para retirar esses conteúdos do ar, né? Mas a gente tem que ficar atento, porque muita coisa passa, né? Então, vamos ver o comportamento dos filhos, o que está acontecendo, né? Isso faz com que os jovens de hoje em dia estejam mais melancólicos também? Também, né? Isso tem muito a ver com um certo desinvestimento narcísico, né? Narcisismo, num primeiro momento, é aquela construção que nós temos de amor próprio, né? Nós nos reconhecemos enquanto um sujeito no mundo. Então, narcisismo primário, bom, é aquela vontade de viver, de estar no mundo, aquela que você mesmo tem, né? E reconhece como diferente do outro. Isso tem a ver lá com a infância, né? Lá no início da formação da personalidade. Mas, de certa maneira, hoje nós estamos vivendo assim um desinvestimento disso. A criança não está se sentindo amada, né? Ela não está se sentindo assim alguém que a responsabilize por ela, né? Então, essa situação que eu falei há pouco, né, dos pais às vezes preferirem o mundo virtual, o mundo das experiências, das festas e tal, eu sei que não são todos assim, infelizmente, né? Mas
as crianças reparam isso, né? Elas percebem que os pais acham que o mundo lá fora, o mundo, vamos dizer, atraente é melhor do que elas, né? Então, é o que eu costumo dizer, ninguém é obrigado a ter filhos, né? Mas tem que pensar bem, porque o desejo de ter filhos tem que estar bem estabelecido, não pode ser só pela tradição, porque os pais tiveram, né, claro, e aí eu também vou ter. Não, não, pode ter ou não ter, somos livres, né? Mas se tivermos, poxa, vamos cuidar, né? Porque o cuidado, ele vai para a vida toda. Quando o filho, por outro lado, percebe esse cuidado, ele vai ser, assim, um elemento de segurança na vida daquele indivíduo para a vida toda adulta dele, né? Então, isso é muito importante, que a gente tenha essa responsabilidade, né? Criar os filhos não é algo como comprar um carro, ou como até mesmo fazer uma viagem, não. Exige muito mais, né? E exige também que a gente se cuide psicologicamente para não passar nossos traumas para os filhos também, né? Muitas vezes vêm essas questões, vêm dificuldades, a gente tenta tapar aquele buraco psíquico, né, com os filhos e não dá. Então, tem tido, assim, uma melancolia hoje, não é, ao contrário do que muitos pensam, porque conquistamos liberdades. Não, as mulheres, os homens, as mulheres têm que ter liberdades, né? Não tem ninguém que falar para as mulheres o que elas devem ser, elas têm que escolher, né? Mas a questão não passa por aí, termos liberdade. Isso é muito bom, temos igualdade, isso é muito bom, temos que lutar sempre por isso. A questão passa por os jovens estão cada vez mais percebendo que os seus pais muitas vezes são individualistas e não estão nem aí para eles, muitas vezes, né? Então, esse é o problema. A gente precisa cuidar. E cuidar exige tempo, exige afeto, exige desprendimento, né? Eu costumo dizer, né, Vanessa, a gente que é pai, tem 2 filhas, e de 12, 11 anos, é um gesto de gratuidade, né? Um gesto de desprendimento. Lida com situações caóticas, lida com situações difíceis, mas é o sublime do humano, né? É o sublime do humano. Então, a gente tem que ter consciência disso, né? E esse cuidado, Renê, para a gente finalizar, esse cuidado, ele perpassa por gestos muito simples, né? Por exemplo, a criança ali que está escolhendo uma roupa, deixar a criança ter a liberdade de escolher o que ela quer vestir pode ser uma forma de empoderar esse pequenininho para que ele cresça mais certo e mais seguro do que ele quer, das decisões. Claro que eu estou dando um exemplo assim muito simples, mas seria uma forma de ajudar mesmo, não no amadurecimento precoce dessa criança, mas no empoderamento e no desejo de que ela vivencie cada uma dessas fases? Sem dúvida, eu acho que é um bom exemplo. Eu acho que, assim, nesse caminho, Vanessa, que você apontou, eu acho que os pais podem, por exemplo, oferecer opções, né? E mostrar, olha, você vai com essa roupa, nesse exemplo simples que é bom, você mostra, por exemplo, algumas roupas, olha, você pode ir com essas condições, claro, dentro da adequação para o local e a consequência, né? Se você for assim, você vai parecer de tal forma e tal, e dá opções, né? Mostre caminhos, e mostre aonde esses caminhos vão levar, né? Claro, sempre caminhos saudáveis, né? E aí você deixa a escolha, mostrando opções. Isso que é importante. A gente não pode determinar os caminhos, mas tem que mostrar vários e mostrar as consequências. Pronto. Aí nós criamos filhos com a ideia de responsabilidade. Isso é muito importante, sim. O diálogo é fundamental, né, Renê? Em todas as fases da nossa vida, o diálogo é fundamental. Renê, quero te agradecer por participar com a gente aqui. Semana que vem você está de novo com a gente, né? Com certeza, estarei aí no estúdio, sempre um grande prazer.